São todos muito bem-vindos a mais este vídeo do canal Lendo Letras, desta vez falando a respeito de uma das mais bem-sucedidas canções dos Beatles. Eleanor Rigby é uma canção do grupo de rock inglês The Beatles, originalmente lançada no álbum Revolver de 1966. Também foi lançada simultaneamente ao álbum como lado B de um single que tinha como lado A a canção Yellow Submarine. Antes, um aviso relevante. Devido a questões de direito autoral, não posso reproduzir trechos maiores das músicas, mas todas elas são facilmente encontráveis no YouTube. Há uma controvérsia quanto à autoria, já que John Lennon, numa entrevista à revista Playboy em 1980, pouco tempo antes de encontrar seu fã Mark Chapman, afirmou que o primeiro verso era de Paul McCartney, mas o restante era basicamente dele, John. Mas até mesmo Pete Shotton, que foi amigo íntimo do pai do Julian e do Sean, que estava presente durante a composição da música, disse: "Penso que John, cuja memória podia ser extremamente falha, tomou os créditos em uma de suas últimas entrevistas por muitas das letras, mas na minha memória, Eleanor Rigby foi uma típica composição Lennon-McCartney, na qual a contribuição de John foi praticamente nula." Já McCartney afirmou em outras entrevistas que John ajudou algo como metade de uma linha. Sintomaticamente, no entanto, a música é cantada pelo Paul. Independentemente da discussão, Eleanor Rigby permanece como uma das mais reconhecidas e distintas canções dos Beatles, com sua letra contando sobre a solidão das pessoas mais velhas. A canção também faz parte da fase de transição dos Beatles, que começaram com uma orientação pop e gradualmente se tornaram uma banda de estúdio mais séria e experimental. Basicamente é uma letra triste sobre uma idosa solitária que, após as cerimônias de casamento, recolhia o arroz tradicionalmente jogado sobre os noivos à saída das igrejas. A imagem é forte e remete à solidão de alguém que provavelmente, por motivos não mencionados na letra, jamais iria ela mesma se casar. Em termos temáticos, Eleanor é a representação da vida dos ingleses no período pós-guerra, principalmente dos idosos diante de sua solidão. O segundo personagem dessa composição é o Padre Mackenzie, igualmente solitário e que escrevia elaborados sermões que jamais seriam ouvidos por ninguém, já que praticamente ninguém assistia às missas que ele rezava. Um dia, os dois solitários se encontram, embora indiretamente, quando Eleanor morre e Mackenzie reza o serviço religioso fúnebre dela. Detalhe: ninguém foi ao enterro da idosa. A importância dada pelos ingleses a essa melancólica personagem é tanta que em dezembro de 1982, na cidade de Liverpool, foi esculpida uma estátua de uma idosa solitária na Stanley Street em sua homenagem. Assim como outros pontos específicos, é um ponto turístico obrigatório para todo bitomaníaco que se preza e que esteja em visita a Liverpool. McCartney disse que Eleanor é uma personagem fictícia pensada por ele unicamente para essa letra. Por muito tempo isso foi uma verdade incontestável, só que isso mudou em 1984 quando foi descoberto no terreno da igreja de St. Peter, que fica em Church Road, Woolton, Liverpool, no condado de Merseyside, o túmulo de uma mulher chamada justamente Eleanor Rigby, falecida em 10 de outubro de 1939 aos 44 anos. Embora tenha falecido relativamente jovem e tenha descendentes, como a bisneta Doris, citada nessa lápide, os fãs acham que se trata de bem mais de uma coincidência. Aí a pessoa pode argumentar que é sim uma coincidência, mas a coisa não para por aí. Com a curiosidade atiçada, os fãs começaram a procurar sem saber direito o que, na certeza de que saberiam o que estavam procurando quando achassem. E acharam. A poucos metros desse túmulo há outro, de um homem chamado John Mackenzie, que a princípio os Beatlemaníacos questionaram se poderia ser o padre da canção. Era marido de Martha e pai de Rachel, e vamos lembrar aqui que estamos falando da igreja anglicana que permite que seus padres casem. Mas essa parte da teoria cai por terra com a informação constante nessa lápide de que Mackenzie morreu aos 73 anos em 1915.
ou seja, muito antes da morte de Eleanor, portanto não poderia ter ele rezado a missa fúnebre dela. Ok, mas o que teria a Eleanor de verdade a ver com a sua charada ficção? Um detalhe interessante é que esse pequeno cemitério fica do outro lado da rua onde Lennon e McCartney se conheceram em julho de 1957. Era um local bastante frequentado por ambos. Os futuros Beatles foram apresentados em uma quermesse da igreja St. Peter. John Lennon já tocava na banda Quarrymen, que se apresentava na festa. Pressionado sobre o assunto, Paul não descartou a possibilidade de ter visto o túmulo e retido o nome na memória, usando-o em 1966 na letra que seria, nesse caso, obra de seu subconsciente 9 anos depois. Com o passar dos anos, aliás, ficou notório que McCartney conta várias histórias de origem de uma mesma composição. Não se sabe se é por ter uma memória tão ruim quanto era a de Lennon ou se é porque ele é zoeiro mesmo e gosta dessas pegadinhas. Em 2008, Paul doou para um leilão de caridade registros antigos do City Hospital, um hospital que havia existido no bairro de Park Hill, em Liverpool. Futricando esses documentos, alguém encontrou a assinatura de uma menina de 14 anos que trabalhara no hospital como faxineira. A assinatura E. Rigby. Sobre isso, o velho Maca nunca se pronunciou. Como cereja desse bolo de nostalgia, em 2021 foi lançado o livro Paul McCartney The Lyrics 1956 to the Present, em que Paul finalmente admite que a música foi baseada sim em uma pessoa real. Paul conta que sua musa inspiradora, entre aspas, foi uma idosa que ele conheceu em Liverpool durante a sua juventude, com quem desenvolveu uma forte amizade e que não se chamava Eleanor. O moço McCartney fazia visitas a essa senhora que morava sozinha e tinha sido copeira quando mais nova. Ele a ajudava com a lista de compras para casa, buscando os produtos no mercado para ela. A proximidade de uma amizade tão preciosa trouxe a Paul um belo presente: as histórias vividas pela amiga e por ela contadas ao jovem que enriqueceram sua alma e futuramente influenciariam as músicas que estavam para ser escritas, e não apenas Eleanor Rigby. Uma curiosidade é que, segundo Paul, o primeiro nome que ele pensou para sua personagem foi Miss Daisy Hawkins, mas ele considerou que era muito pomposo. E o primeiro nome que pensou para o padre foi Father McCartney, mas como Father em inglês pode ser padre ou pai, o Beatle pensou que algumas pessoas poderiam achar que se tratasse do pai de Paul. Reafirmando que a personagem é fictícia, Paul mencionou que havia no filme Help dos Beatles uma atriz chamada Eleanor Bron, que serviu de inspiração para o prenome. Para o sobrenome há uma outra história contada por McCartney. Ele estava visitando sua namorada na época, Jane Asher, aquela mesma que terminaria o namoro durante um programa de TV ao vivo, e foi assim que Paul ficaria sabendo que estava solteiro. Mas nessa época eles ainda estavam juntos e a moça estava se apresentando com a peça The Happiest Days of Your Life no teatro Bristol Old Vic, em Bristol. Paul viu a placa de uma loja, a Rigby & Evans, uma varejista de vinhos e bebidas espirituosas na King Street. O edifício da King Street, que se acredita ter sido Rigby & Evans, atualmente tem o restaurante Raj em seu porão. Como tudo que tem a ver com os Beatles dá dinheiro, a antiga placa foi a leilão, sendo arrematada por uma boa quantia. Se está curtindo o vídeo, deixe um like, se não é inscrito, inscreva-se e ative o sino marcando em todas as notificações. Se quiser comentar e compartilhar, será ótimo. Vamos então à letra de Eleanor Rigby. A música se destaca por sua melodia melancólica e arranjos de cordas, mas é na letra que encontramos uma profunda reflexão sobre a solidão e o isolamento humano. Ah, olha todas as pessoas solitárias. Eleanor Rigby apanha o arroz na igreja onde um casamento aconteceu. Vive um sonho, espera na janela, vestindo um rosto que ela guarda em um jarro perto da porta. Para quem é? Eleanor vive em um mundo de sonhos, esperando por algo ou alguém que nunca chega. A imagem dela recolhendo grãos de arroz em uma igreja onde ocorreu um casamento simboliza a solidão após a festa, a vida que continua sem ela. A estranha expressão vestir uma máscara que guarda num jarro, e a tradução mais correta é mesmo rosto,
significa que a pobre mulher disfarçava sua tristeza e sua depressão com um semblante sereno em seu rosto, mas só ela sabia o que estava sentindo. Padre Mackenzie escrevendo as palavras de um sermão que ninguém vai ouvir, ninguém se aproxima. Olhe para ele trabalhando, remendando suas meias à noite, quando não há ninguém lá. O que é importante para ele? O Padre Mackenzie, por sua vez, é um homem de fé que prepara sermões que ninguém ouvirá, destacando a inutilidade de seus esforços em um mundo que parece não se importar com ele. O fato de ele remendar suas próprias meias mostra que realmente não havia ninguém que se importasse com ele e que perguntasse se ele estava precisando de alguma coisa. O padre e a idosa são unidos pela solidão e pelo desespero silencioso de suas existências. Todas as pessoas solitárias, de onde todas elas vêm? Todas as pessoas solitárias, a que lugar todas elas pertencem? A pergunta repetida "Where do they all come from?" sugere uma reflexão sobre a origem da solidão. De onde vem esse sentimento? É externo a nós ou brota dentro de cada ser humano? A letra não oferece respostas, mas apenas um espelho para a sociedade, mostrando que, apesar de estarmos cercados por pessoas, a solidão é uma experiência comum e muitas vezes invisível. Eleanor Rigby morreu na igreja e foi enterrada junto com seu nome. Ninguém apareceu. Padre Mackenzie limpando a sujeira de suas mãos enquanto se afasta do túmulo. Ninguém foi salvo. O final da música, com a morte de Eleanor Rigby, que foi enterrada junto com seu nome, ou seja, depois do enterro ninguém mais lembrou dela, e a indiferença com que é tratada, reforça a ideia de que, no fim, todos estamos sozinhos. O próprio padre enterrou a pobre coitada e a frase final dá a entender que esse povo que não liga a mínima para ela não merece ir para o céu. Eleanor Rigby é uma música que, apesar de sua simplicidade, toca em questões profundas da condição humana, tornando-a uma das composições mais poderosas e atemporais dos Beatles. Obrigado por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo do canal Lendo Letras.